Fala galera, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Meu nome é Francisco Neto e hoje eu quero compartilhar com você como que nós chegamos a uma solução utilizando scripts, utilizando inteligência artificial para resolver um problema que o pessoal estava tendo ali no dia a dia, tá bom? Inclusive, essa solução surgiu, a partir de uma conversa totalmente informal. Eu estava em um evento, e nesse evento duas pessoas me abordaram ali, me colocaram uma situação e eu tentei replicar aqui nesse cenário e pediram minha opinião. Então fica até o final para te mostrar como que eu consegui fazer um script aqui para resolver esse problema e como que você pode também, criar scripts, usar a inteligência artificial para te ajudar a criar soluções personalizadas que vão ajudar seus clientes, que vão ajudar você a vender mais serviços ou até mesmo resolver problemas que você tenha dentro da sua rede, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, vamos entender o cenário. Eles me disseram o seguinte: Francisco, nós temos dois roteadores de borda, queremos ligar esses dois roteadores a um switch e fazer uma espécie de failover entre roteadores, ou seja, quero ter alta disponibilidade. Se um parar de funcionar ou, sei lá, precisar parar por algum motivo, o roteador 2 entrar em funcionamento e atender toda a minha rede. Sendo que a minha rede é composta somente por máquinas virtuais, ou seja, ele tem aqui, depois do switch, sei lá, 30, 40, 60 máquinas virtuais, ou seja, só rede de servidores. Ele não atende ali computadores físicos, celulares, nada do tipo. Depois do switch aqui são só máquinas virtuais, ou seja, servidores. E daí eu falei, o que você pode utilizar aqui é o protocolo VRRP. Deixa eu pegar aqui. Dentro do MikroTik nós temos aqui, interface VRRP. Esse protocolo VRRP é utilizado para a gente criar alta disponibilidade entre roteadores, ou seja, se um para de funcionar, o outro entra em funcionamento. Eles me disseram que já tinham tentado o VRRP, só que tinham esbarrado em um pequeno problema. Qual que é o problema? Eles me disseram que todas as máquinas virtuais que estão aqui na rede local pegam o IP aqui, no MikroTik 1, ou seja, no R1, e eles fixam o IP dele lá dentro de DHCP. Então pegam via DHCP o IP e depois eles vão lá e tornam esse IP estático, Usam o famoso make static ali para tornar o IP estático, ou seja, fixar o IP para cada uma das VMs. E quando os dois DHCPs estavam ligados, isso gerava conflito. Porque tinha hora que ele pegava IP de cá, uma hora pegava IP de cá e consequentemente esbarravam nesse problema. E fora que por mais que eles fixassem o IP de cá, isso não era replicado para o roteador 2, ou seja, teriam esse trabalho de ficar indo lá e fazendo isso também. Então, primeira solução, eu sugeri para eles que eles poderiam sim deixar o DHCP server habilitado dos dois lados, só que eles vão usar aqui nesse caso um campo aqui, que é esse delay threshold. Com o delay threshold, o roteador vai esperar um pouco para responder a requisição. Então, no roteador que é o de backup, por exemplo, eu posso colocar um delay threshold ali de 2 segundos, de 3 segundos, por exemplo, e aí ele demora mais a responder, consequentemente ele vai sempre pegar IP aqui, do primeiro, tá bom? Uma segunda opção também seria deixar o DHCP server desabilitado aqui no roteador 2, e no momento que o roteador 2 verifica que o roteador 1 para de funcionar, ele ativa esse DHCP. Isso também seria possível. Como que ele vai verificar, Francisco, que o roteador 1 parou de funcionar? Isso é possível através do VRRP. O VRRP já faz essa detecção, o protocolo de alta disponibilidade já faz essa detecção e ele consegue executar um script quando o roteador se torna master e quando ele volta para backup. Portanto, aqui no roteador 2, por exemplo, eles poderiam configurar o script dizendo, se ele se torna master, for porque o R1 parou, faz um enable, ativa o DHCP server. Se ele se tornar um roteador de backup novamente, faz um disable no DHCP server que ele vai parar o DHCP e não vai gerar conflitos, tá bom? Então, são duas possibilidades, as duas funcionariam. E aí, para resolver o segundo problema, que seria, Francisco, quando uma máquina virtual pega IP aqui, a gente vai lá, faz um make static dela, Até gostaríamos que isso fosse automático também, pegou o IP e já se torna estático, quando a gente subir uma máquina virtual. E eu gostaria que essa configuração fosse replicada lá no R2. Por quê? Porque muitas vezes a gente esquece de fazer isso na mão e aí quando o R1 parar de funcionar por algum motivo, vai faltar informação no R2, as máquinas virtuais não vão pegar o IP que deveria e não vai funcionar como deveria estar funcionando. E aí é onde que entrou
essa parte de script e de inteligência artificial. Falei para eles, ó, dá para a gente fazer isso aqui, dá para resolver, dá para a gente fazer um script e colocar aqui no R1, lá dentro do DHCP. Não sei se vocês sabem, mas aqui dentro de IP DHCP Server, quando você cria um DHCP Server, tem a opção de rodar um script também, tá bom? Falei, aqui dentro a gente vai colocar um script e lá você pode inclusive definir para qualquer máquina virtual que pegar IP no R1, automaticamente ele já fixar esse IP, ou seja, não vai precisar de fazer isso manualmente. E eu posso ainda mandar essa informação lá para o R2 através de REST API, tá bom? REST API está disponível aí na versão 7 do RouterOS. Na versão 6 existia já a API, mas REST API temos a partir da versão 7. E ficou bem mais fácil para a gente enviar dados de um roteador para o outro, por exemplo, executar um comando ou fazer qualquer outro tipo de ação de um roteador para o outro, tá bom? Francisco, como que eu faço para criar esse tipo de script? Tá, eu, Francisco, tenho alguma experiência com scripts, conseguiria fazer esse script sem uso, por exemplo, de inteligência artificial. Talvez demoraria um pouco mais, talvez ele levar aí, sei lá, umas 2 horas ou mais para fazer esse script. Só que eu decidi, depois dessa conversa, né, informal lá, cheguei no hotel, falei, vamos ver se a inteligência artificial vai conseguir resolver isso aí. Eu usei então aqui uma nova versão do ChatGPT, o O1 Preview, foi lançado na semana passada. E ela promete ser muito melhor, né? Realmente tem se comportado muito melhor em diversos cenários. Então eu fiz aqui a descrição completa do que eu gostaria, tá bom? Vamos ler rapidinho aqui. Eu disse o seguinte, ó, quero que você faça um script para MikroTik no RouterOS versão 7. Escrevi errado aqui, não foi de propósito, escrevi pelo celular, tá bom? E aí eu passei para ele aqui, ó. A ideia é o script rodar na parte de script de configurações do DHCP Server. Sempre que um IP for entregue via DHCP, quero que esse IP entregue se torne estático no DHCP Lise. Acabei escrevendo errado também, como eu disse, estava com o celular. Aí eu coloquei para ele também, ó, lembre-se de verificar se um registro com esse mesmo MAC já existe na tabela de Lises, para não criar entrada duplicada. Ou seja, aqui, ó, quando ele fizer a reserva em Lises, ele não verificar se já tem aquele MAC, né? Porque se tiver, não ficar criando várias entradas duplicadas ali. E agora é o seguinte, coloquei aqui, após criar a nova entrada estática, aqui era para escrever quero, mais uma vez, escrevi errado, mas não foi de propósito, foi porque eu realmente escrevi rápido ali, mas ele entendeu, aqui era para quero cadastrar esse mesmo IP e MAC com lise estático em outro roteador MikroTik, cujo IP é esse aqui, 10.20.22, o usuário é admin, a senha é teste123, porta HTTP 67680. Mais um erro aqui também, isso aqui não foi proposital, eu queria digitar 64780, se eu não me engano, mas acabei digitando 67, a gente já sabe que as portas vão até 65.536, né? Na verdade 65.535, na verdade. E então não tem 67 mil. Mas beleza, a IA não me corrigiu, era para ter corrigido, era para ter observado que isso aqui está errado, né? Mas tudo bem. Quero que esse cadastro que vai ser feito no outro roteador seja feito via REST API do MikroTik, via HTTP, porque tem a opção via HTTP e HTTPS. E para ativar HTTPS é ter um passo a mais, então fiz de forma mais simples possível. E para isso você usa ferramentas FET do MikroTik para enviar os dados e fazer o cadastro de Lise do DHCP. Beleza. Essa ferramenta nova aqui, essa nova IA aqui, o O1 Preview, ela pensa, né? Então ela pensou 30 segundos aqui para poder gerar o script. Aqui tem todos os detalhes de como que foi a linha de raciocínio dela para chegar nesse resultado, tá bom? E daí ela criou o script. Vamos copiar esse script aqui? Deixa eu colocar aqui que vai ficar melhor aqui para a gente ver. Ó, gerou o script. Esse primeiro script aqui, ele tinha alguns erros, tá bom? Quais erros que ele gerou? O mais grotesco deles, foram dois na verdade. O primeiro deles é o Remote Port, a porta remota. Ele colocou aqui 67.780, conforme eu pedi, mas não existe essa porta, né? Vai só até 65.535. Então era para ser 64, mas tudo bem, ele errou isso aqui. E outro erro grotesco, ou seja, realmente não faz sentido algum, foi esse comando aqui, ó. Cadê? Deixa eu achar ele. Aqui. To base64 encode as credenciais, para ele encodar aqui no caso usuário e senha. Não existe esse comando no MikroTik, tá bom? Então isso aqui realmente, nem esse to base64 não existe. Não adianta nem tentar, na verdade, né? Posso até colocar ele aqui, ó. Nem coloquei, mas vamos colocar agora, ó. Não existe. Tenho certeza que não funciona.
porque eu conheço os comandos do MikroTik. Então isso aqui realmente ele inventou da cabeça dele, porque o usuário e senha, quando a gente vai enviar ele aqui, né, pelo método HTTP ou HTTPS com REST API, ele precisa ser encodado nessa base 64. Aí, como não existe o MikroTik, ele tentou inventar, mas não existia. Beleza, o que eu falei para ele aqui, ó? Ele gostou da explicação. Eu falei, ó, acho que não existe esse tool base 64. Então você pode já codificar o usuário e senha e me passar o valor deles em base 64 para eu substituir no código. Ou seja, eu falei para ele, ó, como não existe esse comando, já faz o cálculo aí, me traz esse usuário e senha já encodado, ou seja, já converte ele para base 64 e eu vou colocar já esse usuário e senha já criptografado ali no código, tá bom? E daí ele refez o código e me passou isso aqui, tá bom? Mais uma vez, tivemos alguns erros, mas nada demais agora. Ó, agora já trouxe então ó, o usuário e senha já codificado, tá bom? Ficou errada a porta, mudei aqui para 64, tudo bem? E o último erro foi que aqui, ó, dentro, quando ele aciona a API REST, aqui, quando ele gera a URL, faltou colocar aqui, ó, /add, tá bom? Francisco, como é que você sabe disso? É simples, aqui ele está usando o método post, dá para ver aqui, ó, no toolfetch, ó, HTTP método post. Então, consultando a API do MikroTik, ó, REST API, você pesquisa aqui sobre REST API na Wiki, tem isso aqui, e a gente vem aqui na parte de método post, eu verifiquei que depois que você coloca, né, todo o caminho, você tem que colocar o comando, como print, como add, como remove, né, que é para fazer alguma coisa. Então faltou exatamente isso aqui, esse ajuste, tá bom? Essa parte aqui também poderia ser omitida se eu quisesse, não precisaria, poderia apagar aqui. Eu só mudei aqui para all, porque eu não tinha criado do outro lado, mas é isso. Copiei todo esse script, colei aqui ó, no R1, IP DHCP Server, lá no DHCP Server, na parte de script, colei ele aqui dentro, tá bom? E vamos ver agora o resultado. Vou deixar o R1 aqui do lado esquerdo, vou deixar o R2 do lado direito, tá bom? E vamos pegar aqui, primeiramente, o roteador não, o VPC1, e vamos deixar aberto aqui também o VPC2. Então, só para contextualizar, de cá o R1, de cá o R2 que está de backup. Então ele vai pegar IP aqui no Lise, a gente vai ver. Esse IP vai se tornar estático, por padrão ele começa com D de dinâmico, né? Quando ele sumir o D é porque ele se tornou estático. E logo na sequência para replicar essa configuração aqui no R2 que está do meu lado direito, tá bom? Então, vamos lá. Vou pedir IP aqui, ó, DHCP. Ó, começou com D, sumiu o D e já replicou do outro lado, tá vendo? Vamos fazer com o 2 aqui, ó, o VPC2, DHCP. Ó, começou com o D e depois já replicou do outro lado, tá vendo? Então, foi algo bem simples, foi algo bem rápido. Entre descrever e testar, eu devo ter levado aí uns 20 minutos, mais ou menos. Eu escrevi pelo celular, depois quando eu cheguei no hotel, fui lá fazer o teste, né? Subi esse ambiente aqui e fiz o teste e funcionou. Obviamente precisamos aqui de fazer alguns ajustes, mas o grande detalhe é, como eu disse, eu até conseguiria fazer esse script sem a ajuda de IA? Possivelmente sim, ia ter que fazer o encode ali, tudo bem e tal, pesquisar alguns detalhes, mas como eu disse, eu levaria um tempo muito maior do que, sei lá, meia hora. Possivelmente levaria de 2, 3, 4 horas para fazer algo desse tipo, tá bom? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, que dá sim para utilizar a inteligência artificial para a gente agilizar essa criação de scripts, dar ideia para soluções que muitas vezes você não encontra, né? Você pode escrever por completo ali e tentar achar soluções. E obviamente, script faz toda a diferença quando você está criando soluções personalizadas, tá bom? E é isso aí, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, já deixa o seu joinha pra gente e, obviamente, se você souber de alguém que vai se beneficiar desse conteúdo, não esqueça de compartilhar, clique em compartilhar aqui, já vai lá, manda o link desse vídeo para alguém que vai poder aprender alguma coisa com ele, tá bom? Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.